Oi, pessoinhas do meu coração, eu sou a Ana Clara Maimone, esse é o Ainda Sem Nome. E hoje eu vou contar pra vocês uma coisa que se vocês não me seguem nas redes sociais, vocês nem ficaram sabendo, ou seja, vai lá me seguir, eu vou tentar colocar na edição. Que tem uns 3 meses que eu viajei e eu fui pra Disney comemorar o meu aniversário de 15 anos. E eu tentei fazer um vlog, tipo, ao vivo, gravando todos os dias, com a câmera profissional que eu vim prometendo. Só que é muito difícil passar os vídeos da câmera pro meu celular pra eu conseguir editar. E eu não tava com computador e eu acabei desistindo, mas eu tenho uma prova que é esse vídeo aqui. Alô, tô presa! Tudo bom? Eu tô presa no banheiro. A gente tá em Uberlândia, a gente vai pegar o avião daqui 2 horas mais ou menos. E se eu conseguir sair daqui? Se alguém escutar. E eu vou contar pra vocês como é que foi a viagem dia a dia, porque muita coisa doida aconteceu e eu acho que vai dar um bom conteúdo e vai ser uma série de vídeos. Vou tentar deixar eles bem curtinhos pra ninguém enjoar e vocês ficarem com vontade demais. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora eu tenho que, né, pedir pra ativar essa coisinha, então vai lá. A viagem começou no dia 11, que foi quando a gente saiu de Brasília pra ir pra Uberlândia. Por quê? O voo saía de Uberlândia e a gente precisava deixar o biscoito na casa da minha avó, porque a gente não podia levar ele, não achou um hotelzinho confiável, então a gente preferiu deixar ele com a minha avó. Há poucos minutos completou 8h30 e o voo é 8h30 da manhã, então são as últimas 20. A gente chegou em Uberlândia dia 11 de noite, aí a gente viu minha família. Dia 12 é o vídeo que eu mostrei que a gente viu mais gente da família para despedir. E aí era tipo, o voo era às 8h30. Você tem que chegar no aeroporto com 2 horas de antecedência. 6 horas, minha mãe tava entrando no banho. A culpa também é minha, mas a gente é muito atrasado. E aí o aeroporto fica do outro lado da cidade. Então, tipo, é um absurdo. Meu pai desesperado mandando mensagem porque ele foi de carro e a gente foi de Uber. E a gente é atrasado, mas a gente chegou e deu tudo certo. Aí tá, a gente... chegou, foi fazer o check-in. Meu pai decidiu aceitar uma poltrona Super Master Blaster que a mulher ofereceu. Ficou horas tentando resolver o troço da poltrona pra gente chegar e não ter poltrona nenhuma. Aí parece que ela pegou, tipo, a gente ia ir e voltar de poltrona mediana. Ela juntou e falou que a gente ia voltar numa muito boa. Só a volta, e a ida ia numa ordinária mesmo. E nisso, nessa demora, a gente acabou atrasando o avião inteiro. Então o voo atrasou, nós fomos os últimos a entrar. Aí... Mamãe tá fazendo vlog. Ana Mel. A gente chegou em Campinas, que era a nossa coisinha. Você para e vai continuar. A gente chegou em Campinas e aí a gente foi correndo que nem doido pra conseguir pegar o avião internacional de vez. A mala já tava embarcada, tava tudo certinho. Só que aí decidiram que a minha mãe foi escolhida pra fazer uma coisa de checagem especial. E aí escolheram ela e separaram ela da gente. E a gente ficou morrendo de medo, tipo, dela não viajar e a gente acabar indo sozinho. E aí parece que eles fizeram, tipo, teste de pólvora. Passaram um paninho aqui e na cintura dela. E aí depois ela juntou com a gente. Na verdade, mais tarde a gente descobriu que esse teste é, tipo, aleatório. Passa as pessoas e aí eles escolhem. E eles escolheram minha mãe, assim, de graça. Aí tá, né? A gente chegou, entrou no avião. Assim que a gente entrou, a aeromoça falou: ah, os últimos chegaram, pode liberar pra começar, né? Eu, que lindo, atrasado de novo. Por favor, não nos odeiem. O avião era enorme, eu nunca tinha entrado no avião internacional. Ele tem, tipo, fileira de 2, no meio 3 e depois 2. Aí a gente entrou e todas as famílias com, tipo, 2 filhos estavam na cadeira do meio. Só que a gente tava com uma cadeira lateral. Aí sentou eu, meu pai e a minha mãe e a minha irmã ficaram na nossa frente. E o biscoito latindo. E aí tá, né? Vamos começar a viagem. Colocou as malas tudo num lugar, bonitinho. Uma televisão com um monte de filme, com informação de voo, a gente voou de azul. Aí passou um tempinho, eles deram janta pra gente, que tava muito gostosa. Colocaram... A gente ficou assistindo filme, voou. O avião
foi bem de boa, nem senti sair do chão. Não dei tanta pressão no ouvido, fiquei chupando bala. Aí tá. Eu tava muito assustada antes de viajar com a ideia de ficar 9 horas dentro do avião, porque é muito absurdo pra mim. Só que a gente viajou de boa, só que, tipo, nossa, muito sol. Todo mundo dormindo no avião, né? Beleza, eu também dormi. Só que as pessoas acordam, tipo, às 6, eu acordei às 4 da manhã. E eu fiquei, tipo, o que eu faço? Não quero ver filme, porque eu não achei nenhum filme interessante. Eu peguei e fui ver informações do voo. Eu fiquei 2 horas vendo informação do voo. Até todo mundo acordar, pra eu conversar, de comer. O café da manhã também é muito gostoso. É muito gostoso. E eles sempre davam 2 opções, aí eu pedia uma, minha mãe pedia uma, a gente pedia. E aí foi isso, a gente desceu com atraso, a gente chegou em Fort Lauderdale, que é do lado de Miami. E aí a gente chegou, solo americano. Parei assim, olhei para o aeroporto e caraca, olha pra onde eu levei minha família, eu sou muito louca, o que eu faço agora? E a gente chegou atrasado, a gente pegou e tipo, a gente tinha que ficou com medo da minha mãe separada, então a gente queria ficar seguindo junto com o grupo, não podia ficar pra trás. Aí no fim a gente acabou ficando pra trás porque a gente foi no banheiro. E tinha uns totens que você tinha que se registrar. Aí eu fui lá, no inglês, lindíssima, pedir ajuda pra moça. Ela levou a gente, foi ajudar. Aí era até legalzinho, você colocava o dedo, tirava uma foto sua, tinha que colocar coisa de aceitar. Aí a gente recebeu uns papeizinhos. Só que no da minha mãe, a cara dela veio com um X. A gente, pronto, deu merda. O que a gente faz agora? Vai dar merda. A gente perguntou, o cara falou, não, tá tudo bem. A gente, será? Né? Porque ela já foi marcada na ida, agora nós estamos com problemas, talvez. Aí eles mandaram a gente pra uma fila de gente que tava só com X. E aí nessa fila levava a gente pra uma sala que era gigante, tava muito cheia. E não podia usar celular. E a gente lá usando celular de boa. Aí eu, pai, acho que não pode. Peguei e guardei, a gente ficou sem celular, mas foi tão chato. Sério, eu não suportava mais. A gente ficou 2 horas e meia naquela fila. A gente chegou 7h30. Tinha dado tipo 10 horas, a gente ainda tava na fila. Aí tá, chegou a nossa vez. A gente foi pra um povo que falava inglês com espanhol. A gente chegou a perguntar se alguém falava português, não tinha. E aí era mais a mesma coisa, colocar o dedo, falar um pouquinho, não sei, pra aceitar. E a gente tinha falado pra Ana Mel, não conta que a gente tem família nos Estados Unidos, não fala nada que seja relacionado às nossas primas, porque eles não eram, tipo, muito legais. E podia dar problema pra gente. Eles eram, mas era muito pouco tempo. E aí foi a gente parar do lado dos moços, ela, eu tô indo ver minha prima Grazi. Eu, puta que pariu. Saí com a Ana Mel de lá, meus pais ficaram. Enquanto a Ana Mel, na verdade eu tava olhando os moços assinarem nossas coisinhas, papelzinho branco com passaporte. E meus pais estavam cuidando da Ana Mel. E aí eu vi, o moço assinou o meu, o do meu pai. O da minha mãe tava com uma letra diferente. E eu, nossa, acabou, acabou. Só que aí depois a gente foi olhar e outro moço que tinha assinado o da minha mãe e o da Ana Mel. Então das duas tava igual, tava tudo bem. Aí a gente pegou, saiu, pegou nossas maninhas, botou no carrinho e foi seguindo. E aí a gente não sabia pra onde ir, porque tinha que alugar o carro, que era num outro lugar. Aí eu achei um moço, perguntei como é que fazia, ele falou, você vai pegar o ônibus e vai chegar lá no rental car. E aí eu fui a tradutora da minha família o tempo inteirinho. Aí a gente foi lá, eu olhei, eu avistei o ônibus, deve ser esse, vamos lá. Morrendo de medo de estar errada, né? Aí um velhinho foi lá, jogando suas malas pra dentro. Eu, thank you. Ele olhou pra minha cara, tipo... Aí a gente entrou e eu só ouvi o que o ônibus falava. Pelo amor de Deus, que eu esteja no ônibus certo, que eu esteja no ônibus certo, que eu esteja no ônibus certo. Aí parou na primeira parada. Acho que é aqui, vamos descer. Continuando rezando, né? Porque se eu estiver no ônibus errado, eu acabei de ferrar com a minha família inteira. Já era, tipo, meio-dia, a gente tava morrendo de fome. Aí a gente pegou, foi, desceu.